exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é Nos meus tempos de moleque, eu queria muito jogar bola na quadra lá perto de casa. Me inspirava no Ronaldo Fenômeno, que foi eleito o melhor do ano na época. E ficava esperando a minha chance de jogar com os moleques mais velhos. Mas na real, não conseguia jogar em nenhum time. Porque na visão do futebol de rua, criança é café com leite e só entra quando falta alguém para fechar o time. Não curtia ficar de fora, mas era a regra do jogo. Os anos se passaram e hoje faço parte de um novo time. Nós temos uma visão diferente. Não elegemos o melhor do ano e não jogamos por causa própria. Em cada oportunidade, nós passamos a bola. No nosso time, quem quiser tá dentro e quem não quiser vai ser chamado para entrar. Porque até 2021, todos nós seremos mentores de novos jogadores. Um time que ensina e coopera com outros como nós. Porque na nossa visão, ninguém é café com leite e o nosso jogo não se completa só com 22 em campo. Aqui tem espaço para todo mundo jogar. E nesse time, todo mundo é titular. Terça-feira, 8 de julho de 2014. Nossa seleção perde num jogo histórico contra a Alemanha. O técnico na época declara que o time sofreu um apagão. E quando você sofre um apagão, você perde a visão de jogo. E sem visão, você não consegue executar sua missão em campo. O resultado? Uma derrota histórica. E é nessa hora que eu me pergunto: qual é a nossa missão em campo? Nossa missão é anunciar o Evangelho a partir da cidade de Paulínia, fazendo novos discípulos de Jesus,
capacitando-os para uma vida missional e transformadora. Afinal, para nós que somos luz, é fundamental que olhemos adiante, convictos da missão que o Senhor nos confiou. Como é bom lembrar de nossos encontros e celebrações. Estamos fazendo de tudo para mantermos uma conexão eficiente e uma atuação relevante nesse tempo de crise. Queremos encorajá-lo a manter a generosidade por meio da contribuição. A igreja está recebendo contribuições através de transferência ou depósito bancário. Envolva-se!
Boa noite, que bom encontrar você aqui neste primeiro domingo do ano. É um privilégio muito grande nós estarmos aqui juntos, objetivando adorarmos a Deus, cultuarmos e também ouvirmos aquilo que Deus tem a dizer ao nosso coração por meio da sua própria palavra. 2020 foi um ano difícil, nós pontuamos isso várias vezes, mas eu queria iniciar este primeiro domingo do ano além de dando as boas-vindas a você, dizendo ou lembrando aquilo que o Apocalipse nos afirma no capítulo 21, quando o próprio Deus diz: eis que faço novas todas as coisas. Que Deus renove nossas vidas, nossos corações, nossa caminhada nesse início de ano. Que Deus nos dê um ano renovado, cheio da sua graça, presença e direção. Vem com a gente, vamos adorar o Senhor por meio das canções. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus por esse momento. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. E ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, ó Deus. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará
desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Sei que não mereço, mas me amas com amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim, sem fim. O amor de Cristo é um amor profundo, é um amor imenso, um amor que nos cobre. Isso a gente pode crer. E é isso que iremos cantar então na próxima canção. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, é tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos nós morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, é tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso, cobre-nos, é furioso, é poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações. A Bíblia nos convida a mantermos uma relação com Deus constante por meio da oração. O ministério de Jesus é um grande exemplo para nós. Jesus investia uma parte enorme do seu tempo, da sua vida, do seu cotidiano em oração. E aí ele também chama a mim e a você, enquanto discípulos, para fazermos uso dessa prática. A prática da oração para alimentarmos e estreitarmos a nossa relação com Deus. Você tem investido o seu tempo em oração? Bom, seja como for, eu quero deixar para você já um desafio nesse começo de ano. O desafio de cultivar a prática da oração na sua vida. E quero também te convidar para nós orarmos esse momento. Orarmos para que Deus nos abençoe nesta caminhada, neste começo de ano. Orarmos para que Deus nos dê sabedoria em como encararmos os diversos desafios de 2021. E orarmos ainda em favor das vacinas que estão sendo desenvolvidas, que estão sendo aprovadas, que estão sendo fabricadas já, para que Ele, com graça e misericórdia,
permita que as vacinas avancem e tenhamos uma solução para problema tão grave em nível mundial. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque começamos um novo ano. Obrigado, Pai bondoso, pela Tua graça sempre presente e pelo imenso e constante amor do Senhor. Louvado seja porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai querido. Te pedimos que abençoe esta nova jornada, que abençoe, ó Deus, o ano de 2021, que dê a cada um de nós a sabedoria necessária para encararmos o nosso dia a dia, para enfrentarmos, ó Deus, as nossas lutas e batalhas, mas para que também sejamos capazes de perceber a Tua boa e poderosa mão continuadamente agindo e operando entre nós, ó Deus. Eu oro ainda, Senhor, por esta realidade pandêmica que estamos vivendo, Senhor. Tem misericórdia, Deus querido, e permita que as vacinas avancem, ó Deus, cada dia mais, que haja sucesso, Senhor, que haja êxito nas aplicações, nos resultados que elas devem prover. Permita, ó Deus, que a população mundial, Senhor, seja abençoada por meio da proteção das vacinas. Dá aos médicos, cientistas, enfermeiros, profissionais envolvidos, políticos, ó Deus, governantes, a sabedoria e a moderação necessária para conduzir todo este processo, Senhor. Quanto a nós, gente que tem enfrentado e se deparado com essa realidade todos os dias, nos dá, Senhor, moderação, nos dá bom senso, Pai querido, para que consigamos lidar com essa realidade tão difícil que nos cerca. Nos abençoa, nós carecemos de Ti e por isso entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez para ouvirmos a palavra e sermos revigorados pela presença do Espírito. O meu desejo é que você experimente um renovo nesse primeiro domingo do ano, né, de 2021. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por esse momento e pedimos que o Teu Espírito de fato traga as respostas para os nossos corações. Como ansiamos, Deus, começar o ano de forma direcionada, protegida e abençoada por Ti. Por favor, Jesus, fala o nosso coração para que o Teu nome seja mais e mais conhecido. Para a Tua glória em Cristo. Amém. Muito bem. Eu queria deixar com vocês um tema que eu acredito ser bem interessante, tá? O segredo de ter uma vida leve. Ter uma vida leve é algo que todos nós necessitamos, não é? Principalmente nesses momentos que a gente tem vivido de 2020, pandemia, estamos começando agora com novas perspectivas, né? E com certeza começar de forma mais leve seria muito, muito bom, né? Eu não sei como você está se sentindo, se está se sentindo sobrecarregado, mas eu muitas vezes, em alguns momentos, eu penso que as 24 horas ela não vai ser suficiente para as demandas do dia a dia, na questão profissional, no cuidado com a casa, em relação ao cuidado com os filhos, não é assim que a gente pensa, né? Eu acredito que você está no mesmo barco e sente também pensa acerca dessa conclusão, né? De que 24 horas não é suficiente. E quando a gente pensa assim, pode ter certeza de que há sobrecarga. Ou estamos carregando, às vezes, um peso que é desnecessário e pode estar, de fato, inibindo as nossas vidas para uma vida que deveria fluir melhor, ok?
Existem algumas dicas, né, que eu sempre dou quando estou conversando com os amigos, com os parentes e nos encontros, né? Às vezes há oportunidade de alguns aconselhamentos, né? Dicas para desestressar ou para a gente viver de forma mais leve, né? Por exemplo, praticar esportes, parar um tempo para refletir, pensar acerca do que está acontecendo na nossa vida, né? Ter bons relacionamentos, buscar bons conselhos, e você poderia aí listar uma série de coisas que fazem parte, né, de uma vida mais saudável. Então, se a gente seguir alguns passos, logicamente a gente vai ter algumas respostas. Mas a grande questão é o que as Escrituras colocam para a gente sobre ter uma vida mais leve. Você já parou para pensar acerca da sabedoria bíblica e do caminho que ela aponta para a gente jogar fora os excessos, os pesos que travam a nossa vida, às vezes impedindo de um relacionamento mais saudável com Deus, com as pessoas, para atingir as nossas metas, nossos objetivos, ter a aprovação de Deus e ter o cuidado de Deus, sentir uma leveza de coração. Já parou para pensar que essas respostas estão nas Escrituras? E já experimentou essas respostas na sua vida? De começar algum ano de forma mais leve? Então, essa é a oportunidade que nós estamos tendo agora de iniciarmos 2021, obtendo respostas para nos ajudar a termos um ano e uma vida mais leve. E aí eu escolhi o texto de Mateus 11, 25 a 30, para nós obtermos essas respostas. Mateus 11, 25 a 30 nos diz assim: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. E eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queria deixar algumas lições para você, para que de fato consigamos ter ou viver uma vida leve, segundo a sabedoria bíblica. Tá? E para você viver, para nós vivermos em 2021 com o coração mais leve, a primeira coisa é conhecer a Deus como uma criança conhece o seu pai. Olha os versos 27, diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Na verdade, dentro desse texto proposto essa noite, o próprio Jesus está fazendo um convite, e dentro desse convite existe um mistério profundo. E qual é o mistério? O mistério é que somente Deus conhece o próprio Filho. E o Filho, e somente o Filho, conhece o coração do Pai. Esse é o mistério. Nós temos uma noção de quem é Deus, mas o próprio Cristo sabe quem é Deus, o Deus Pai. E esse Deus Pai, ele faz parte da nossa crença dentro das Escrituras, né, do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E dentro dessa relação trinitariana, ela vai revelar essa intimidade que o Filho tem, e somente o Filho possui esse conhecimento total, diferente de nós, porque pós-queda nós perdemos essa compreensão acerca de quem Deus é. Perdemos a compreensão acerca do amor dele. Perdemos a compreensão de como esse Deus é bondoso. E em Cristo nós encontramos isso. A vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável,
para a sua vida. Quantas vezes nós equivocamos acerca de quem é Deus? Quantas vezes nós achamos uma série de coisas acerca dos atributos de Deus, do nosso jeito, e nós erramos. Mas em Cristo nós encontramos. Então, conhecer a Deus é necessário, primeiramente, pensar sobre isso, de que somente Jesus, de fato, ele conhece o coração do Pai e sabe discernir a maneira como Deus trata as pessoas e como que essa vontade de Deus, ela é a melhor para a nossa vida. Então, uma vida leve tem relação direta, gente, em conhecer a Deus. Só que nós somos adultos, né? Não somos crianças, né? E o próprio Jesus vai tratar isso ao longo do ministério dele, né? Falando que se a gente não se tornar como criança, nós não vamos entrar no reino dos céus. Se nós não nos convertermos dos nossos pecados e nos voltarmos para Deus como criança e nos rendermos, nos jogarmos nos braços do Pai, é impossível nós conhecermos a vontade de Deus, né, restauradora, para recuperar a nossa vida por meio do seu Filho Jesus, que morreu na cruz e ressurgiu dentre os mortos. É impossível nós conhecermos, né, o que Deus pensa acerca a nosso respeito. Então, a vida leve, ela começa com esse conhecimento, mas a única possibilidade é o Filho de Deus, porque somente Ele conhece a totalidade de quem Deus é e pode, de fato, revelar isso a nós que somos pequeninos. Veja só, Colossenses capítulo 2, 3 a 4. Olha o que Paulo fala acerca do Filho, do próprio Cristo. E da luta que ele tinha no ministério de pregar e de se esmerar e esforçar a colocar isso para fora, para que os seres humanos, as pessoas, homens e mulheres, pudessem colocar o foco naquele que tem a resposta para uma vida leve. E quando eu estou defendendo aqui, é importante pensar que uma vida leve não é necessariamente uma vida fácil, sem responsabilidades, sem as dificuldades da vida. Não, não. É um coração leve em meio a todas as tribulações pós-queda. Isso é possível. Isso é possível porque é encontrado no Filho, porque somente o Filho conhece o Pai. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Então, o ministério de Paulo está focado nisso, nesse esforço, para que cada um de nós, de fato, alcance toda a riqueza. Que riqueza? A riqueza que vem do coração do Deus Pai. A riqueza da graça de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, né? Tudo aquilo que nós necessitamos e carecemos para ter um coração leve está no coração do Pai. Tudo que você necessita para ter direção e sentido na vida vem do coração do Pai. E somente o Filho conhece o coração do Pai. É por isso que Paulo defende que todos os tesouros, esses tesouros, todas essas riquezas que vêm do coração do Pai, está em Cristo. E por isso que ele insiste e se esforça pregando e dizendo para que todas as pessoas possam conhecer a Cristo, porque assim vai encontrar toda a riqueza que cada um precisa para ter um coração leve. Por quê? Você sabe disso. As riquezas deste mundo e todas as coisas que são passageiras, quando elas são usadas e amadas de forma em excesso, elas sobrecarregam a nossa vida. Mas existe uma riqueza que está no coração do Pai que você precisa conhecer. E Paulo insiste, né, em suas cartas que nós necessitamos conhecer. Agora, como adultos, nós fazemos muitas resistências. Então, Jesus usa essa metáfora da criança, né, que é muito interessante e profunda, porque uma criança é despretensiosa, ela é transparente, ela se rende ao ensino do Pai, aos braços do Pai, ela caminha com o Pai, ela está aberta à opinião do Pai, aos conselhos do Pai.
ela quer aprender com o pai, ela olha para o pai ou olha para os pais, né? Então, conhecer a Deus requer, de fato, conhecer como uma criança conhece o pai. Assim como Cristo conhecia o pai, existe um convite aqui: vinde a mim. E então, como crianças, podemos encontrar as riquezas e os tesouros escondidos. Mas a gente, como adultos, né, nós somos bem assim durões, né, resistentes, questionamos. Essa foto aí, ela mostra um dia que, há um tempo atrás já, quando o meu filho Tiago, ele tinha na faixa de 10, 11 anos, e nós fomos fazer um rapel em Votorantim, em São Paulo. Esse rapel era um rapel bem radical, com 30 metros de altura. Eu achei bem interessante porque quando nós chegamos, né, no ponto de descida, né, e eu perguntei para ele assim: aí, vamos descer? Ah, se o senhor for descer, eu vou junto, né? E aí desceu com medo, assim também como eu desci, né? Mas descemos juntos, foi muito legal. Mas é impressionante como ele submeteu ao meu cuidado, e porque eu estava junto com ele, ele acabou descendo aquele rapel tão radical. E, para ser sincero, se falar com ele hoje, vamos descer o rapel, ele já adulto, né, casado, já com seus projetos, com certeza ele não ia se submeter como ele submeteu com a idade de 11 anos. Na verdade, a proposta de ter um coração mais leve e nos rendermos a Cristo, esse é um convite para os pequeninos, para aqueles que estão dispostos a se jogar em Cristo e conhecer tudo aquilo que está no coração do Pai, para termos uma vida mais leve. Não é para os sábios entendidos, para aqueles corações orgulhosos que acham que estão certos já nos seus caminhos, mas são para os mais fracos, para os mais fragilizados, para os mais dependentes, daqueles que necessitam de Deus como uma criança necessita do Pai. É por isso que no próprio texto, começando, né, no Mateus capítulo 11, verso 25, diz assim, Jesus, né, exaltando a pessoa do Pai: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado revelar a essas crianças. Não que a gente tenha que ter uma fé infantil, infantilizada, essa não é a comparação. A comparação é que a criança ela é despretensiosa, é transparente, ela se joga e ela, de fato, caminha junto com os seus pais, porque ela depende totalmente dos seus pais, e assim nós deveríamos fazer. Só é possível, então, ter um coração mais leve nessa perspectiva, porque essa revelação, esse convite, é de fato para aqueles que são pequeninos e frágeis. O seu coração é assim? O seu coração está assim? Está aberto como um coração de uma criança? Ou o seu coração existe muitas resistências? E talvez você esteja com muitas cargas, sobrecargas, tentando se livrar e está cansado. Então esse convite é para você. Conhecer ao Pai, conhecer a Deus como uma criança, indo a Cristo, porque nele está escondido todos os tesouros, todas as riquezas para uma vida mais leve. Uma segunda coisa acerca desse texto, para a gente ter uma vida mais leve e começar o ano, é importante você estar cansado. É estranho isso, é um paradoxo, mas o texto vai mostrar isso. 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Esse convite não é para aqueles que se acham fortes, que estão vivendo uma vida completamente independente, longe de Deus, e se acham com a vida já resolvida. Não, esse convite é direcionado a um público-alvo que está cansado, que está debilitado, que está quebrado. Parece estranho isso.
né? Mas o ministério, em todo o ministério de Jesus fica muito claro, porque ele não veio para os sãos, mas veio para os doentes, para os enfermos, para aqueles que estão carregando diversos fardos e que carecem de mudança e que necessitam desesperadamente da intervenção divina. Para os pecadores, como eu e você. Cansados e sobrecarregados, ele se refere à fadiga por alguém que foi, por exemplo, espancado. Ele está totalmente quebrado, fragilizado, totalmente carente de socorro. Descreve também a exaustão de um soldado na batalha. Sabe, o soldado que está lutando já há um tempo e trava batalhas desafiadoras, complexas, entre a vida e a morte, e está completamente exausto. Sobrecarregado tem relação com essa exaustão. E aí o convite é específico para os cansados, porque você e eu só podemos descansar em Deus. Ou a sabedoria bíblica vai nos apontar um único caminho. O descanso, ele só é possível se você estiver cansado do seu fardo. Agora a pergunta é o seguinte: quais são os seus fardos? Quais são os pesos que você tem carregado? Quais são? Muitas pessoas têm carregado, por exemplo, os fardos morais, né? Por achar muitas vezes que praticando coisas boas para receber o reconhecimento de Deus, para receber a aprovação de Deus, e no final das contas, talvez nessa prática de boas obras, de se apresentar como uma boa pessoa, você se cansou porque você sabe, chega à conclusão de que é incapaz de manter uma vida perfeita. Talvez você esteja cansado disso, está carregando um fardo que não consegue sozinho. Talvez você esteja carregando um fardo de enfermidades emocionais, psíquicas, ou talvez uma carga pesada sobre enfermidades físicas. Eu não sei qual a tua história, mas Deus sabe muito bem quais são os seus fardos. Talvez você esteja carregando também o fracasso na vida financeira. 2020, como que foi? Portas se fecharam, ou portas que se abriram e logo em seguida elas se fecharam de novo e trouxe uma demanda pesada, né, financeira para a sua casa, para a sua vida. Quais são os fardos que você tem carregado? Talvez, os pecados que te perseguem. Olha que interessante isso. Porque, às vezes, você está num processo de exaustão porque tem travado luta com diversos pecados que têm perseguido a sua vida. Quais os pecados que você tem travado luta? E que você não tem conseguido abandonar esses pecados e eles têm afastado você da relação com Deus Pai. Tem esfriado o teu coração, tem distanciado você da missão de Deus, tem distanciado você, por exemplo, das relações mais saudáveis, tem produzido fragmentação na sua vida em relação aos seus planos, seus projetos, porque pecados que te perseguem, eles destroem, eles definham a nossa vida se eles não são abandonados, se não recebemos a cura, se não recebemos o perdão. Pecado traz morte e traz fardo, traz sobrecarga. E quantos estão neutralizados em relação a isso ou estão insensíveis a diversos pecados que têm perseguido? Mas é interessante a gente ver a vida de Davi, né? Salmo 51:3 e depois 32, né? Mostra essa realidade e como que o salmista estava sendo definhado com uma sobrecarga que ele não estava conseguindo carregar sozinho. Tá? Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempos de seca. Expressão de um necessitado. São sentimentos que são colocados para fora do salmista, que a gente percebe que há uma angústia porque ele está se definhando, porque os pecados estão perseguindo a sua vida. Ele está travando batalhas complicadíssimas e chegando a momentos dramáticos. E você
está cansado de alguns pecados? Eu sei que essa pergunta ela pode causar um desconforto na sua vida. Porque eu estou perguntando isso porque às vezes o pecado está sendo muito legal. Ele pode estar produzindo algumas sensações diferentes para você, prazerosas, e te conduzindo num caminho que você está gostando. Porque o pecado é assim. Mas eu queria que você pensasse que Deus está insistindo com você acerca de um novo caminho. Isso tem a ver com você tirar essa sobrecarga. E pode ser que esteja relacionada com os pecados íntimos do seu coração. Mas o salmista ele mostra um caminho diferente onde ele está sendo quebrantado, está sendo moído, sendo provado, sendo tentado, sendo lapidado por esse momento de quebrantamento e demonstrando que é um necessitado e que precisa da graça de Deus para que pudesse ter um coração mais leve. Mas é impossível alguém ter um coração mais leve se não tirar essa sobrecarga, ou esses fardos, ou os fardos que você possa enumerar, que você pode enumerar aí mesmo onde você está. Olha que interessante, o Santo Agostinho, né, falando sobre uma reflexão sobre a vida feliz, ele trata sobre um tema bem interessante, e o tema é: tem desejo aquele que sabe estar necessitado. Jesus lança um convite justamente para os necessitados. Percebam. Porque todo necessitado, ele é carente e ele deseja profundamente o socorro. Ele deseja a resolução. Ele deseja ser restaurado, curado, restabelecido, ou deseja recuperar a vida, Deixar um coração mais leve a partir de um desejo. Porque você já pensou, olhando para o ministério de Jesus, que Jesus, ao lidar com as pessoas, com os pecadores, ele estava sempre perguntando: o que você deseja? O que você deseja? O que você mais deseja, o que você quer? É tirar esse peso? Ou continuar com ele? Você quer ter de fato, você deseja ter um coração leve de verdade em 2021? Isso é possível em Cristo. A questão é o que você quer, o que você tem desejado. Então esse convite, ele atinge diretamente aqueles que estão necessitados. Assim como o Salmo 42, 1 e 2 diz: assim como o cervo, ou como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de ti. Olha que lindo isso, ter sede de Deus, e à medida que nós temos sede de Deus, então Deus vem e cuida de saciar. Mas percebam quando nós não temos sede, quando não temos necessidade, e não temos desejo, e não temos a razão de tirar essa sobrecarga. Ter um coração leve não tem sentido. Por isso, Jesus, ele é aquele que veio recuperar a vida por meio desse relacionamento com o Pai. Porque somente Ele conhece a vontade perfeita, boa, agradável para a sua vida. Então, tem desejo aquele que sabe estar necessitado. Queria que você pensasse nisso. 2021 está aqui, primeiro domingo do ano. É possível ter um coração leve, sim. Mas é imprescindível quebrantamento. É imprescindível arrependimento. É imprescindível orarmos e clamarmos para que Deus nos dê o desejo profundo de estarmos íntimos dEle. É imprescindível nos rendermos e clamarmos para que Deus, de fato, coloque em nossos corações uma sede por Ele. Para que então você seja saciado. E o peso de todos os fardos sejam retirados. O encontro com Jesus faz isso. Não é meio termo, não é meia possibilidade, se assim a gente pode dizer.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho gera leveza em nossos corações, em meio a todas as turbulências ou qualquer situação difícil que você possa passar. Porque não depende de você. Depende daquele que atua por meio da graça, que é o Filho Jesus, o Filho, chamado Filho de Deus, Jesus Cristo, ok? Terceira e última coisa, para a gente ter um coração mais leve, é imprescindível a gente receber. Receber o descanso, porque é isso que Jesus está tratando. Num primeiro momento, ele está dizendo que somente ele conhece esse caminho do descanso, está no coração do Pai. E toda essa riqueza de sabedoria para descansarmos em Deus está em Cristo, certo? Mas é necessário, a gente também está cansado, para que Deus atue e dê o descanso. Mas para receber o descanso, é necessário também você receber. Então, a questão não é fazer alguma coisa. Perceba que o convite é para recebermos. Olha o texto, eu darei descanso a vocês. Esse é o segredo. Esse é o mistério mais profundo que é revelado por meio do Filho, diretamente do coração do Pai. Porque o Pai está sempre indo em direção a você e a mim. Olhe para a história bíblica. Pós-queda, Gênesis 3,15, né? Depois que Adão e Eva pecaram e geraram toda a consequência da entrada do pecado, Deus toma a iniciativa de dar uma promessa que Jesus viria para recuperar a vida da humanidade, para recuperar nossas vidas, nos perdoando, nos restaurando e nos dando vida eterna. Deus toma iniciativa e coloca uma promessa em Gênesis 3,15. Ele também, quando chama Abraão, ele toma iniciativa de chamar Abraão de Ur dos Caldeus, da sua terra, da sua parentela, e a partir de Abraão formar um povo que ele tanto ama. Deus está sempre em movimento, em direção, indo em direção ao seu coração, ao meu coração. Porque essa dádiva do descanso vem dele. Eu darei descanso a vocês. Então, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Descanso. Descanso. O que é um descanso, então, que Jesus está falando? Vinde a mim, vós todos que estáis sobrecarregados, cansados. Descanso. Na verdade, o descanso, ele tem a ver com fazer parar. Olha que legal isso. Fazer parar. Fazer cessar. Pôr fim a algo. Ele quer pôr fim à sua infelicidade, às suas angústias. Não que você não terá outras angústias. Não que você não terá momentos de tristeza, decepções, perdas. Porque o caminho é estreito de fato, mas o descanso é para fazer parar o desespero do teu coração, dos nossos corações. É para fazer parar essa sobrecarga, para que de fato você carregue e ande com o peso adequado à sua estrutura, às suas condições de vida. Porque ele conhece a sua estrutura, ele conhece a sua capacidade, ele conhece as suas fragilidades, ele sabe até onde você aguenta. E esse descanso, ele também é visto na obra da criação, quando Deus cria todas as coisas, e aí no sétimo dia, cria em 6 dias, aí no sétimo dia Deus descansa. E aí isso é implementado na lei depois, mas para pensarmos, exercitarmos que esse descanso não é necessariamente uma data específica no calendário. Que esse descanso é o próprio Deus. Por isso que quem conhece o Pai, conhece as riquezas, né, que está no coração do Pai por meio de Jesus, encontra descanso. E esse encontro é encontro com Deus Pai. O abraço do Pai, o aconchego do Pai, o colo do Pai, a proteção do Pai, a redenção do Pai por meio do Filho, o perdão, a reconciliação. Somos adotados como filhos e inseridos na família, no corpo de Cristo, porque, na verdade, Ele próprio é o descanso. Mas a questão é como.
A gente precisa receber. Se nós não recebermos esse descanso, não tem como experimentar. Não tem como seguir 2021 com o coração leve. É preciso receber. Mas como? E aí ele vai dar a resposta, né? Tome o meu jugo e aprendam de mim. Então, duas palavras, duas ações que nós temos que ter agora, como resposta à sua graça. Tomar o jugo e aprender dele. E ele enfatiza que esse aprendizado é um aprendizado, ele é dramático no sentido de que ele é transformador, né? Porque ele é manso e humilde de coração, e a gente vai aprender com a mansidão dele, com a humildade dele, com a entrega dele, com a obediência dele, como filho que no relacionamento com o pai mostrou o caminho de ter um coração leve. E tomar o jugo significa necessariamente, aqui é um paralelo, né, com aquela travessa de madeira que o marceneiro esculpia, né, e moldava para colocar nos bois, nos animais, e aparelhar os animais para que eles andassem juntos. É simplesmente isso. É uma travessa para que eles andassem juntos e trabalhassem juntos, né? E fazendo uma analogia com a nossa vida, é justamente isso que Jesus está dizendo. Para a gente ter o descanso, é preciso colocar essa travessa em nós, ou seja, andar com Jesus. A questão não é fazer uma série de coisas para agradar a Deus, mas sim andar com Ele. O jugo tem relação em ser amigo de Jesus. Andar lado a lado com Jesus. Porque esse jugo vai colocar, aparelhar a nossa vida com Jesus para que de fato Ele possa liderar a sua vida, possa conduzir a sua vida, possa reinar no seu coração. Não somente gerenciar algumas partes, mas o todo da sua vida para Ele conduzir a sua vida. Um descanso. Gerando um coração leve. Mas isso só é possível quando a nossa vida for aparelhada aqui, ó, juntos, andarmos lado a lado, ombro a ombro com Jesus, aceitando a sua liderança, aceitando o seu reinado. Mas eu queria dizer para você que a sabedoria bíblica, ela vai ser enfática, que é impossível ter um coração leve se nós não recebermos. Se nós não recebemos esse descanso por meio de um relacionamento com Jesus, ou esse jugo, essa travessa que nos coloca a andarmos juntos com Ele, para um aprendizado. Então não é uma questão de fazer coisas, mas sim andarmos juntos e nos tornarmos seguidores dEle, aprendizes no processo de como tornar a nossa alma suave em meio a tantas crises e tantos pesos e sobrecargas que nós mesmos às vezes colocamos em nossas vidas. Tá? E aí é o seguinte, é interessante que o Evangelho de Mateus ele dá uma ênfase, porque na verdade quando o evangelista Mateus escreveu, ele escreveu para um público-alvo que eram os judeus, e os judeus esperavam um rei. Então, se você notar ao longo do Evangelho, você vai perceber que a palavra reino aparece 55 vezes. E a frase reino dos céus aparece 32 vezes. É incrível essa ênfase, porque esse rei esperado é um rei que precisa reinar dentro de nós. E esse descanso só pode ser produzido se esse rei reinar na sua vida. Então é receber o reino de Deus, receber a liderança de Deus. Receber a graça de Deus tem a ver com esse pastoreio de Deus dentro de nós. Mas alguém só pode ter um encontro com esse rei ou ser transformado radicalmente se receber. Como ele mesmo enfatizou, se não nos convertermos, né, dos nossos caminhos, da nossa independência, se nós não nos convertermos dos nossos pecados e não nos tornarmos como crianças que se joga a esse rei. É interessante também que essa figura do rei se mistura com um cordeiro manso e humilde. Manso e humilde. Esse cordeiro manso e humilde também, ele é o rei, tão esperado. Né? O Filho de Deus, o Deus encarnado, o próprio Deus que governa sobre as nações. Aquele que se entregou, se humilhou, sacrificou sua vida por amor a cada um de nós. Ele reina e quer reinar em sua vida para que 2021 seja dirigido por esse rei, que ao mesmo tempo é manso e humilde, mas que quer destruir tudo aquilo que nos afasta
do Deus Pai. Olha só que interessante, Charles Spurgeon, uma citação que eu sou apaixonado por ela, né? Diz assim: o evangelho é selvagem, ele não é um gatinho que se domestica, ele é um leão. Se você crê que o evangelho é um leão, só precisa abrir a jaula, deixe que o leão faça o resto. O evangelho de Mateus, segundo os estudiosos, ele tem um simbolismo do leão, porque o leão é o animal mais forte, né, dos animais felinos, que demonstra realeza, força, majestade. E essa majestade, e esse poder, e esse rei simbolizado pelo leão, deve nos fazer lembrar que o nosso coração carece desse reinado dentro de nós. Mas eu preciso receber isso, estar disposto a morrer para mim mesmo, para que Ele reine e cuide das coisas que estão interrompendo o meu descanso, que é uma dádiva de Deus, que está interrompendo a minha alegria de pertencer ao povo de Deus, a minha alegria de pertencer ao próprio Deus, adotados em Cristo. Quanta sobrecarga nos impede, e esse reinado tem essa força e esse poder. Porque esse Jesus, que carrega todos os tesouros escondidos, que traz do coração do Pai, que só Ele conhece, revela aos pequeninos. Mas é necessário você receber. Em Apocalipse, capítulo 5, versos 5 a 14. Olha que magnífico é o texto referente essa figura de linguagem, esse simbolismo, né, de Jesus como leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, a raiz da árvore de Davi, venceu. Tu és digno, toma o livro, abre seus selos, foste morto como teu sangue, compraste homens e mulheres, compraste-os de volta de toda a terra, compraste-os de volta para Deus, fizeste dele um reino, sacerdotes para o nosso Deus, pois reis sacerdotes para governar a terra. O cordeiro que foi abatido, ele é digno, recebe o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, recebe a honra, a glória e a bênção. Então, ouvi das criaturas no céu e na terra, no mundo inferior e no mar, juntas todas as vezes, em todos os lugares, cantando, para aquele que está sentado no trono, para o Cordeiro, a bênção, a honra, a glória, a força, pelos séculos após séculos. Os 4 animais clamavam, amém. Os anciãos se ajoelhavam e adoravam. Os anciãos se ajoelhavam e adoravam aquele que é rei. Mas esse mesmo rei, ou o chamado leão da tribo de Judá, o próprio Cristo, ele é o cordeiro que foi morto, foi sacrificado. Ele é digno. E pelo fato de ser digno, então encontramos nele descanso. Mas é impossível termos um coração leve se não estivermos dispostos a nos entregar e a confiar de que Ele é o descanso e que pode promover e pode gerar, a partir de hoje, a partir de agora, um coração leve para 2021. Você está disposto a isso? Como pequeninos, porque foi revelado aos frágeis, aos pecadores. Você tem ouvido essa voz, a voz do Pai. Quero deixar para vocês três desafios à prática. O primeiro deles, atreva-se a se achegar. Depois de tanto andar, com feridas nos pés e chagas no coração. Atreva-se. Pode ser que você tenha, tenha ouvido muitas vozes dizer que não vale a pena. Que o caminho que você está trilhando está confortável, está legal.
atreva-se. Ou talvez você esteja carregando uma sobrecarga e tem todo sentido para você nesse momento. O Deus Pai preocupado com a sua vida, Ele não quer que você viva assim. 2021 precisa ser dirigido por esse rei e ao mesmo tempo o cordeiro que foi morto. Ele é digno. Segunda coisa, se pesado o fardo está, vergonha e aflição carrega, recorra ao perdão de Jesus Cristo. Recorrendo ao perdão, à graça, você encontra os tesouros e as riquezas que você carece. E receba um coração leve. O descanso é o próprio Senhor. Receba de todo o coração o reinado, a liderança dele, o jugo dele, para receber do próprio Senhor o ensino, a direção e toda a sabedoria e todo o conhecimento que está escondido no próprio Jesus. Receba isso. Ok? Aprenda com ele, aprenda dele como viver em 2021. Uma jornada de fé, de grandes desafios, mas com um fardo leve. Isso é possível. É o convite do próprio Jesus, que vem do coração do Pai, para todos nós, em 2021. Que assim seja. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Pedimos no nome de Jesus que o Senhor nos faça viver 2021 com corações mais leves. Também dispostos, ó Deus, a pagar o preço de negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir em diante. Mas ao mesmo tempo, Deus crê que é possível, lado a lado com o Senhor, recebendo a Tua liderança, viver com a alma mais leve. Em Cristo. Amém. Atrevo-me a chegar depois de tanto andar, com feridas nos pés e chagas no coração. Pesado fardo é, vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao Teu perdão. Cansado venho a Ti, imploro o Teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre e pecador. Rica salvação, infinito amor, atenda ao suplicar desta oração. Pesado fardo é, vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao Teu perdão. Cansado venho a Ti, imploro o Teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre e pecador. Ó rica salvação, infinito amor, cansado venho a Ti, imploro o Teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre e pecador. Ó rica salvação, infinito amor, atenda ao suplicar desta oração. Ó rica salvação, infinito amor,
atenda ao suplicar desta oração. Queridos e amados, fiquem em paz. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a presença e a direção do Santo Espírito estejam sobre todos nós, hoje, ao longo de todo este ano e para todo sempre. Amém e amém. Uma boa semana, que Deus te guarde, te abençoe e mais uma vez, um feliz 2021.